Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a bordo desse podcast, que é o seu preferido. Eu vou falar até ser o seu preferido, porque é assim que a gente entra na cabeça das pessoas. Neurociência. A gente repete. E repete de novo até ser o seu preferido e vai ser. Então sejam muito bem-vindos a bordo desse episódio. Hoje o episódio, ele tá diferente. Hoje o episódio sou eu e o Alvin aqui. Nós vamos discutir um tema que nós falamos em vários episódios sobre o que é o CRM. Hoje a gente vai trazer realmente o que é o CRM da aviação, para vocês não acharem que é o de vendas, enfim, que todo mundo fica aí na dúvida. Dá pra dizer que nós somos os convidados hoje? É, nós somos os nossos próprios convidados. Hoje a gente manda aqui, né? É, hoje a gente manda. Pelo menos uma vez na vida. Isso, exatamente. Ih, lá vem! Tinha que ter mais alguém aqui. Pelo amor de A Deus. gente esqueceu do Ricardo. O Ricardo sempre manda na gente. Então, o episódio hoje a gente vai falar um pouquinho de fatos e aí um pouquinho da história da aviação, do começo, e como que surgiu esse CRM aí, que hoje é a base de todo o modelo de gestão da aviação. E da maneira mais... A gente vai tentar Simples, ser o mais simples possível, porque a aviação a gente é muito técnico. Exato. Então, sempre que ou eu ou a Jéssica, a gente achar que um ou outro passou da linha, viu? Vamos tentar pousar com alguma analogia. Então, fica que vai ser legal. É curioso, a aviação a gente sabe que é um meio que desperta curiosidade, interesse. As pessoas gostam de viajar, mas tem muita coisa que acontece antes para que aquela viagem saia no horário, etc, etc. Certo? Exatamente. Então, a gente vai trazer aqui nesse podcast hoje a realidade da aviação por trás. Então, você que adora aviões, é curioso. O jogo por detrás do jogo. Exatamente. Nós vamos trazer essa realidade hoje para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona toda essa dinâmica e como você aí, se você tem empresa, se você é empreendedor, é líder, pode levar essa realidade para dentro da sua empresa, que é o que a gente faz. Então, vamos falar dos patrocinadores? Vamos. Nós temos a Via Prep, que é a nossa formação aí para preparatório para processos seletivos de comissários e pilotos, que inclusive estamos com uma turma aberta para pilotos e comissário está sempre aberto, gente. Eu tô sempre aqui. Eu diria que os pilotos a gente faz por turmas, porque os processos seletivos acontecem mais do que com os comissários. Os comissários geralmente é no início do ano. Exato. Então, despertou interesse para a formação de comissários direto com a Jéssica? É só mandar mensagem, a gente faz uma entrevista com você. Primeiro, para ver se é o perfil, se tem interesse, etc, para que você entenda o seu momento. Para que você invista em algo que vai te dar retorno. Exato. Esse é o fato. Pilotos não, a gente pega em blocos, porque o network entre pilotos é muito forte. É um diferencial real da nossa comunidade para as pessoas que estão passando por isso consigam ajudar os próximos que virão. Então a turma está aberta, não sei quando esse episódio vai pro ar, acho que o mais rápido possível, mas dia 25 de setembro a gente começa. Se tem interesse, manda mensagem pra gente. Exato. E temos a Via Prep Business, que é a nossa mentoria aí focada no modelo de gestão da aviação para dentro da sua empresa e da sua loja, enfim, de qualquer que seja a sua área de atuação, certo? Basicamente para pessoas que precisam tomar decisões. Exato. Assim como nós tomamos decisões no estalar de dedos, já pensando no próximo passo, muito provavelmente você vai entender que isso é necessário no seu negócio. Mas vocês são muito afiados, vocês trabalham com vidas. Quanto mais afiado você tá nessa tomada de decisão, mais rápido as coisas acontecem, seja pro bom ou pro pior, né? Exato. Então, se você tá afiado para tomar... E a gente vai falar sobre isso hoje, né? Exatamente. Se você tá afiado para tomar essas decisões de uma forma rápida, eficiente, tendo a visão sempre do próximo passo, que é como a gente trabalha, isso aí vai fazer muito sentido para você. Exato. E temos nosso patrocinador também, que é o Táxi Preto Blindado, que é o transporte executivo mais amado do Brasil. Mostra aqui, Ricardo. Mostra aqui, ó. Mostra aí, Ricardo. Foi o patrocinador da nossa primeira caneca, é um cara que eu confio muito. Primeiro, Exato. Hoje em dia, confiar em pessoas está cada vez mais difícil. Segundo, transporte com segurança, qualidade e além de um pouco mais de, vamos dizer assim, de serviço, né? Hoje em dia, um táxi preto blindado, o que tem de diferencial? Exato. Além da segurança, o cara bate um belo de um papo, deixa as coisas muito mais tranquilas, ele tem uma percepção do feeling das pessoas que estão a bordo muito boa, então já resolve problemas assim, de forma muito rápida, independente do problema que você tenha, é muito mais do que o transporte. Exato, é um atendimento personalizado. Mais 2 patrocinadores novos, Olímpia Personal Studios, que está aqui na tela, inclusive, agora. Nosso querido Everton tem um estúdio que vai além da musculação, dá pra dizer, né? Exato. O cara pega
personalização é a palavra, né? O cara pega você, entende quais são as suas necessidades, os seus desejos, as suas vontades, o que você tá passando agora, não faz ficha nenhuma para você e coloca um treino diferente a cada dia para que você consiga atingir o seu objetivo. Independente se é qualidade de vida, se é virar um monstrão assim, tudo mais como ele gosta, enfim. E também a Onia Martial Arts. Jéssica tá aí para falar que artes marciais viraram a cabeça dela. Exatamente. E também viraram a minha. Thiago Stefanucci toca esse projeto com maestria, com anos e anos e anos de experiência e também com personalização. O que eu quero dizer com isso? O cara leva o jiu-jitsu para um ambiente principal de defesa pessoal que você acha, assim como eu, achava que não tinha nada a ver comigo, que eu sou um cara que não me meto em confusão, mas é muito mais do que se meter em confusão, é saber se defender, defender a sua família e pessoas com um mundo que tá aí hostil pra caramba, né? Exato, e ter a estratégia de poder sobreviver nesse mundo, como o Alvin tá falando. Então, assim, não é sobre bater, na verdade, é muito além, é como sair antes de bater, ou antes de apanhar. Então tem uma infinita gama aí de possibilidades atrás que as artes marciais, a luta, traz para você numa visão assim muito ampla que muda a vida, gente. É uma mudança de chave aí. E se você entender que é uma questão de mentalidade, muito provavelmente você vai entender que musculação, personal trainer, jiu-jitsu, muay thai como você faz, aviaprep, aviação, tudo tá ligado em torno de um ambiente só. Exato. Que tem muito a ver com mentalidade e liderança. Muito, que é o que a gente vai falar agora? Exato. Partiu? Vamos falar. Então começa aí. Gente, não sou eu que vou começar. Quem vai começar a falar de CRM... Vocês sabem o que é CRM? Não vai saber. Vai, Alvin, fala aí o que é CRM. Bom, basicamente começa a aviação, na verdade, trazer um pouco de histórico, a parte mais burocrática do episódio. Ela evolui muito rápido, todo mundo sabe que os aviões estão cada vez mais modernos, tecnologia embarcada, mas em algum momento identificou-se que a tecnologia ia evoluindo muito rápido e aeronaves continuavam caindo, independente do motivo, falta de combustível, problema técnico, e na maioria das análises de acidentes que ocorriam, na grande maioria, o fator humano era decisivo. As aeronaves estavam caindo em perfeitas condições técnicas, em dia de tempo bom, não é de tempo de chuva, não é tempestade, e o fator humano acabou sendo evidenciado como o grande problema. No início, focavam muito nos pilotos e nos comissários, como Crew Resource Management, então é como se o problema fosse unicamente exclusivo da tripulação. A gente tomou as decisões erradas que levou àquele problema. Mas depois nós começamos a analisar, e aí o CRM evoluiu para o Corporate Resource Management, que é o que a gente tenta trazer agora. O que eu quero dizer com isso? Nós levamos por um lugar onde a tripulação, no nosso caso, o seu colaborador, o seu funcionário, o seu prestador, é só reflexo de um sistema, de uma corporação. Obviamente, lá em cima, no topo da cadeia alimentar, tem um dono e tudo que ele pensa, decide, resolve, propaga, acaba refletindo em toda a organização. E partindo disso, a gente traz as conclusões que é muito mais do que a tripulação. É muito mais sobre as decisões erradas que uma tripulação toma. Tem muito mais a ver com quem manda, quem escreve manuais, quem determina valores, quem determina cultura e como que aquelas pessoas seguem. Então, na maioria das vezes, se você for inteligente, o culpado, se você é o dono da empresa, o culpado é você. Concorda? Concordo. E antes disso, como o Alvin estava falando, como a aviação ela cresceu muito rápido num período muito curto de tempo, qualquer empresa que tem um crescimento muito grande, vocês devem saber, chega uma hora que a casa precisa ser arrumada. O que é o grande agravante da aviação? São vidas. Tempo. Vidas estavam sendo perdidas. E como que isso foi sendo testado ali? Bom, todo mundo começou uma análise nas empresas, nas companhias aéreas. Houveram várias tragédias aí no começo que vocês devem saber de alguma história que aconteceu que foi sendo analisado isso. E nada mais esse CRM que a gente fala, que é o... Ele fala bonito, ele fala... Corporate Resource Management. Nada mais que o CRM é realinhar as expectativas dos funcionários com as expectativas da empresa. Por que a gente fala isso? Vamos pegar assim num macro para vocês entenderem. O Brasil, todo mundo tem uma cultura aqui, certo, Alvin? Várias até, né? Você tem uma cultura aqui no Brasil. Se a gente for por norte do Brasil, por exemplo, o que você já pensa de cultura do norte do Brasil? Eu digo porque meus pais moram, né? Então, comida diferente, acolhimento, aquela questão de
tocar o tempo todo, Sim. dar abraço, dar beijo. Exato. Um palavreado, não vou dizer chulo, não é a melhor palavra, mas diferente do que as pessoas estão acostumadas. Exato. Que pra um soa, inclusive, como xingamento. Exato, Mas exato. quando você entende, Vocês já imaginaram no meio do corredor alguém falar pra vocês assim, rebola pra mim, comissário? O que será que é isso? O que será que é isso? Égua do negócio louco, já pensou? O que é isso, Alvin? É jogar o lixo, tá, gente? Nada mais que isso, mas bora lá. Então, realmente, quando você me pergunta, pô, o que o norte vem na tua cabeça, é isso. Exato. E aí a gente vem pro estado de São Paulo, por exemplo. Todo mundo pensa, estado de São Paulo, o que é a cultura do estado de São Paulo? Todo mundo vem pra trabalhar, todo mundo vem pra crescer, é um lugar que funciona. Então, pensa que numa companhia aérea, você tem pessoas de vários lugares. Hoje até é mais fácil em qualquer empresa ter pessoas de vários lugares. Mas antigamente, as empresas aéreas eram era muito mais fácil do que as empresas normais. Então, assim, existia muitas pessoas de diversos lugares que tinham que trabalhar juntos. E aí, houve-se que... Bom, tá acontecendo alguma coisa. O que tá acontecendo para esses aviões caírem? Que é o que o Alvin tava falando. Bom, é o fator humano. Tá, como que a gente vai trabalhar essa questão do fator humano dentro de uma empresa aérea que é gigantesca, com seus 1.000, 2.000, 3.000 funcionários? Como que a gente vai alinhar isso tudo para todo mundo falar a mesma língua que seria a segurança? Então, criou-se a gente fala que é uma ferramenta, né? É muito mais sobre trabalhar com pessoas, mas é uma ferramenta que a gente usa para todo mundo ficar alinhado. E quais são os pilares? Quais são as habilidades trabalhadas dentro desse CRM? Eu trouxe até uma listinha aqui, porque são muitas coisas. E às vezes a gente acaba esquecendo alguma parte. Daria umas 5 horas de episódio, pelo menos. Daria. Mas eu vou... Pra ser passar simples. rápido aqui. Então, essas habilidades são liderança, que a gente fala muito, planejamento estratégico, briefing, que às vezes para você aí dentro da sua empresa, você, não precisa. E às vezes você nem sabe o que é o briefing, mas a gente vai falar sobre isso. Monitoramento e feedback. Não é só você fazer o briefing, você tem que monitorar. Consciência situacional. O que é consciência situacional? E aí, Alvin? Vai começar a treta já? Bom, basicamente você... Depende da visão, né? Mas de forma simples, você entender qual é o seu momento naquela hora, naquele lugar, o que você está fazendo, você ter a consciência de que agora eu estou gravando esse podcast com você. Exato. Por que eu estou aqui? Qual é o meu papel aqui? Qual é o meu objetivo para que essa mensagem esteja sendo gravada e tudo mais? Uhum. O que eu precisei antes disso fazer para que eu chegasse até aqui? Você... Pode parecer meio clichê, papo de coach, né? Mas você entender qual é o seu momento naquela hora, naquele local, para que as coisas aconteçam com mais tranquilidade. E né? isso é um pilar. Vocês estão entendendo que todos esses tópicos que a gente está trazendo aqui é um pilar que move basicamente todas as empresas aéreas. Então, assim, além da consciência situacional, comunicação, tomada de decisão, gerenciamento da carga de trabalho. Vamos trabalhar excessivamente? Talvez não seja esse o ponto. Talvez isso gere um acidente aéreo ou também gere um não faturamento na sua empresa. Entende? Então, assim, e o desempenho dentro da função a qual cada um faz ali. Então, isso são pilares que a gente tem dentro do CRM. E falando desses pilares, e por que eu estava falando de cultura? Como a aviação, ela tinha e tem ainda muitas pessoas que trabalham de diversos lugares, uma coisa que é relativamente ok para mim seguir regras, talvez para o Alvin, numa situação de tomada de decisão, não seja tão claro. E aí, o que a gente faz para alinhar isso? Bom, vamos pegar a cultura da empresa. Não é mais a cultura do Alvin ou da Jéssica. É a cultura da empresa que vai ali nortear todo mundo a tomar a melhor decisão possível. Independente de quem seja, quando seja a cultura que ela tenha. Exatamente. Eu estava lendo esses dias no livro Outliers, que ele fala sobre pessoas que são acima da média. Então, são as pessoas que têm destaque em qualquer área da vida delas. E eles trouxeram a situação dos pilotos, e eles falam isso. Teve um acidente no Oriente, que eu não lembro se era na China ou no Japão, que o copiloto não conseguiu evitar o acidente. Por quê? O que você pensa dos orientais, por exemplo? Qual é a cultura deles? Antes de você falar isso,
Aprenda de uma vez. Copiloto e comandante. Todos são pilotos, tá? Todos são pilotos. Os cargos são copiloto e comandante. Exato. Eu já sei até onde você quer chegar e não tem só esse acidente lá. Alguém lembra, por exemplo, muito provavelmente no acidente que aconteceu em São Francisco com o avião da Asiana. Quando você leva para oriental, hierarquia, respeito é levado, não é que eu vou dizer profundo, vai muito lá além. no fundo do poço. Exato. E provavelmente você deve ter descoberto que alguns acidentes ocorrem naquela cultura, naquele local, porque o copiloto não consegue evitar por uma questão de respeito. Pode até ser loucura isso que eu tô falando. O respeito é tão grande que ele não consegue virar para você e falar: Jéssica, você estava errado naquele local, eu vou assumir o comando e vou tirar nosso avião daqui. Exato. É meio que como, pode parecer chocante, tá? Mas é como se o cara morresse sabendo que ele vai morrer, mas ele tem plena convicção de que aquilo é errado, mas ele não consegue, ou ele não pode sobrepujar essa questão hierárquica. Essa questão da cultura. Então, a cultura, ela é muito... Por mais que a gente fale, a cultura, tal... O que é cultura? É o princípio que você vive dentro e fora da sua família. Então, isso é levado em consideração no ambiente de trabalho. Se você for seguir a sua cultura, independente da cultura da empresa, for seguir a minha cultura, dentro da empresa, pode ser prejudicial ou não. Mas é importante a gente trazer esse questionamento porque talvez a pessoa que está trabalhando dentro da sua empresa hoje esteja seguindo a cultura dela e não a cultura da empresa. E de quem é a culpa? A culpa é sua. Sinto te dizer, porque a gente parte do princípio que em ambientes corporativos, no mundo ideal, utópico talvez, a pessoa sabe recrutar, sabe treinar, sabe desenvolver, sabe reter e tudo mais. Só que às vezes por uma necessidade, por um momento de crescimento ou por um momento de redução, algumas ações são necessárias. Exato. Então não necessariamente vamos dizer que você vai ficar com os melhores. E quando eu digo melhores, é os melhores para aquele momento, para aquele local. Então se a pessoa está executando a cultura dela, como a Jéssica falou, e você não consegue, como líder, ter a percepção de que isso está acontecendo, a falha é completamente sua, porque você não soube implementar a sua cultura, e aí leia-se pessoal, que vai transportar para o profissional daquela empresa para que ela tenha regras, ritos, procedimentos específicos para serem seguidos pelos funcionários. Mais uma vez, independente de quem seja. E é por isso que a gente fala que o CRM ele serve para realinhar o meu individual com o profissional da empresa. Porque pensa, se cada um dentro de uma empresa for seguir a própria cultura, lascou. Tanto que o CRM é baseado nisso. E aí, o que aconteceu para a implementação desse CRM? As empresas começaram a ver os acidentes, a falta de comunicação, liderança, tal. E aí, vamos montar uma ferramenta para que isso ocorra de uma maneira melhor e que a gente consiga discutir sobre isso. Então, começaram a pegar todos os casos que foram acontecendo hoje é muito comum dentro das empresas aéreas, inclusive discutir os casos que acontecem ainda, porque eu não vou falar para vocês, não vou ser contar o mundo de Alice e falar para vocês, não acontece nada. Acontece muita coisa por trás das empresas aéreas. Mas o que as empresas tomaram como decisão? Bom, vamos assumir o CRM, que é obrigatório. Todas as empresas têm que ter esse CRM dentro das empresas para ter essas discussões de casos e pegar casos reais e casos que estão acontecendo para discutir e ver ali o que está acontecendo de errado. Então, uma das dicas que a gente dá aqui agora para vocês aí de casa que são empresários, líderes, você tem costume de pegar coisas que aconteceram e discutir com a equipe? Porque isso é muito importante. Além de você discutir e ter um insight ali de uma opção de melhora, às vezes a pessoa do seu lado nem sabe que está errando. Eu acho que, na verdade, se você pensar, você falou do mundo da Alice, né? Se você pensar que a aviação é um dos meios mais seguros do mundo, que não acontece tantos acidentes, eu entendo, pessoal, que quando acontece é chocante, porque geralmente a catástrofe acaba matando todo mundo, ainda mais no dia de hoje que tudo é gravado o tempo todo e tudo mais, mas quando você entende que a aviação é um dos meios de transporte mais seguros do mundo, o fato de estar aplicando essas ferramentas específicas do CRM, discutindo os casos, discutindo os problemas que acontecem todos os dias, talvez seja uma das maiores viradas de chave. Porque a gente consegue trazer para a vida real coisas que estão acontecendo dentro da nossa empresa, maturidade suficiente para discutir isso, e aí já leva o gancho para outro lugar, né? Como que a gente discute isso? A gente pega pilotos, comissários, agente de aeroporto, dono de empresa, o cara da escala, mecânico,
A aula de CRM não é uma aula para pilotos. Não, nem para comissário só. A aula de CRM é uma aula para literalmente todo mundo. E se você expandir para um universo completo, até o cara da limpeza tem que estar presente. Exato. Porque, às vezes, como a Jéssica falou, eu estou implementando a minha cultura pessoal. Exato. E eu não sei que está impactando na dela, que está impactando na do outro. E a gente sabe que o voo tem que sair no horário, mas não é só no horário. Com os padrões de segurança que são altíssimos. Exato. E se der qualquer coisa errada, qual é o próximo passo que a gente tem que tomar? Então, uma das maiores virtudes dessa ferramenta dentro da aviação é ter maturidade suficiente para discutir os casos que acontecem todos os dias de uma forma muito clara e não com o objetivo de apontar culpados. Exato, exato. De se ater aos fatos que estão ocorrendo, independente das pessoas que estão lá. Porque, como eu falei, né? A gente parte do princípio que o cara lá em cima é o culpado, o dono é o culpado de tudo. Então, independente da pessoa que está lá, perceber o próximo passo é entender que, independente da pessoa que esteja executando essa tarefa, o erro pode se repetir. Exato. E como que eu evito isso, mais uma vez, independente do ser humano que esteja ali. Então, por isso que a gente consegue, através de procedimentos, manuais, treinamentos, aplicação de cultura dessas ferramentas, ter isso aí muito bem cercado para que erros aconteçam, sim, mas que a gente consiga mitigá-los e se ocorrer um caso e que ele ocorra efetivamente, que possa gerar uma catástrofe, como que a gente pode lidar com isso de uma forma que vocês conseguem ver todo dia, né? Com o avião pousando em segurança. Exato. E para trazer isso para o tangível para vocês, porque às vezes vocês não sabem, uma operação para um avião decolar são vários setores envolvidos, certo? Então, assim, nós temos, primeiro, que é o que vocês encontram, que é primeiro a compra da passagem. Vamos lá, bem no comecinho. A compra da passagem, então tem uma loja ali por trás. Marketing envolvido. Ou um site, né? Então tem toda essa estrutura ali, um call center para fazer esse atendimento. Então, fora isso, nós temos a parte mesmo do avião ali, que é o check-in, que você chega para despachar sua bagagem, fazer o seu check-in, a operação da pessoa que vai até, que faz o boarding pass ali, que na hora que você entra para poder checar o seu cartão de embarque, então tem o pessoal ali que faz aquele atendimento. Depois você entrando na aeronave, temos nós, comissários, os pilotos que estão ali na frente, tem a parte de manutenção, como o Alvin falou, que dá todo esse suporte, essa estrutura. Então imagina que se todo mundo ali não souber o que cada um faz, e vamos antes ainda, além de saber o que cada um faz, qual a sua responsabilidade ali dentro, imagina, se não houver essa comunicação. Não funciona, não Quer vai... piorar a situação? Quero. Você falou só de gente da empresa, né? Também. E o cara que é o gerente do aeroporto? E o cara que é o segurança do aeroporto? Exato. E o cara que faz o raio-x? Exato. E o cara que fornece alimentação? Limpeza, abastecimento. Exato. Quando você vê, tem gente que não tem nada a ver com a empresa aérea ABC, apesar de ser contratada. Ela não faz treinamento dentro da empresa aérea ABC. Então, o ecossistema da aviação como todo funciona de uma maneira tão peculiar e tão efetiva que até quem não está com essa questão cultural in company, digamos assim, consegue se adaptar, se ajustar e ter o senso de responsabilidade que ela está falando para que o voo saia. Imagina o voo sair sem refeição. Exato. Primeiro que não pode. Tem leis envolvidas que seguram. Exato. Uma simples refeição pode atrasar a sua reunião, que pode cancelar um negócio. Então, a gente pensa até nisso, se um voo vai ser atrasado ou não. Ou imagina o piloto, os pilotos ali na operação ficarem 6 horas sem comer. Vocês acham que é seguro? Vai ter gente que vai falar, mas aqui mas não sei o quê. Mas independente se é seguro ou não, além disso, tem uma questão regulamentar, porque é questão de não poder. Não, e é pessoas. A gente tem que Exatamente. lembrar que nós somos pessoas. Por mais que nós estejamos lá dentro do avião, são pessoas lidando com pessoas. E, às vezes, vocês acham que... E muitas das vezes a gente vê isso. A revolta, mas é porque por conta da alimentação da tripulação, por conta do descanso da tripulação, mas por conta do descanso, a gente falou aqui, gerenciamento de carga de trabalho. Nós estamos ali, às vezes nós passamos 12 horas dentro de um avião. Você trabalha 12 horas? E se você trabalha 12 horas, que nem o pessoal que trabalha no hospital, bombeiro, quantas horas de descanso vocês têm? Eu vou mais além. 36, não é? Então, nós da aviação, não. E se você trabalha 12 horas, talvez você possa estar pensando, mas eu trabalho 12 horas. Aí você trabalha 12 horas em turnos alternados? Primeira coisa, às vezes eu trabalho de 8 a meio-dia, às vezes eu trabalho de 2 da manhã às 6 da manhã, Tem isso também. subindo e descendo. Segundo, você trabalha em um ambiente, e eu não tô falando que eu sou melhor ou pior, tá? Não. É só pra entender e justificar o contexto. Em um ambiente onde, depois que fecha a porta e sai do chão,
não tem como a gente dar uma... Vamos ali na janelinha, fumar um cigarro, tomar uma água pra respirar. Mais uma vez, eu já falei isso aqui. É quase que uma bomba relógio. Não pode fumar, tá? Dentro do avião. Pelo amor de Deus. É quase que uma bomba relógio disponível e só vai... quase não é. Essa bomba só não explode se a gente pousar em segurança e desembarcar todo mundo com porta aberta. Exato. Então a gente tem um ambiente confinado com 1 milhão de pessoas com culturas diferentes. Exatamente. E além disso, a gente nunca tá pronto pro voo normal. Que eu acho que essa é a maior virada de chave. A gente tá meio que sempre operando em emergência. O que eu quero dizer com isso? A gente, se der tudo errado, digamos assim, o avião vai fechar a porta com todo mundo, sair no horário, Bonitinho. todo mundo vai comer, todo mundo vai descansar, vai ver TV, vai pousar e todo mundo vai para suas férias. Se der tudo errado, é isso. Se der certo, a gente, além de tudo isso, vai sofrer uma falha de motor, um passageiro que está infartando, uma despressurização, e a gente vai conseguir contornar tudo isso, e além disso, todo mundo vai ver TV, comer, se divertir e pousar no lugar. Exato. Então a gente está sempre voando pensando no que vai dar errado, e não exatamente no que vai dar certo. E aí quando você traz para esse ambiente de altíssima pressão e risco, onde o outcome, o resultado pior, é matar todo mundo, correto? 12 horas sem comer, 6 horas sem comer, aí faz muita diferença, principalmente no ponto que a Jéssica falou, gerenciamento de carga de trabalho. Mas não é só quando o voo tá normal, é quando as coisas ruins acontecem que esse gerenciamento é importante. Exato, e é admitir que muitas das vezes você não tá bem pra estar ali naquela posição naquela hora. Então falar assim, cara, e um dos fatores que já aconteceu de acidentes foi a pessoa não admitir que estava cansada. Fadiga pura. Fadiga pura, continuar e deu o que deu. Vidas foram perdidas, acidentes aconteceram, enfim. Então existe isso. Nós lidamos com pessoas. É ego puro o tempo todo. Imagina que na sua empresa deve ter também uma situação que a pessoa está se sentindo extremamente cansada, mas ela não tem condições ou você não dá abertura para ela falar, não tô conseguindo, tô cansada. Ao ponto de poder faltar porque ela tá cansada, né? Exato. A gente sabe que tem limites para tudo, né? Exato. Não é porque, não, se eu fizer isso, todo mundo vai usar isso de uma maneira aleatória. Não, tem que pôr limite, regra e tudo mais. Mas pelo menos ter essa abertura, né? Exato. Até porque hoje o nosso índice aí de INSS, em qualquer que seja o cargo, está altíssimo de pessoas com burnout. Nós estamos na geração 2025, os casos de burnout é tipo 70% das pessoas hoje que trabalham em ambientes corporativos estão sofrendo desse mal. E aí você pensa que a pessoa, ela tá num excesso, porque tá numa vibe tão grande de produtividade, que todo mundo fala hoje, né? Produtividade, performance e tal. Cara, você não tem dentro da sua empresa, da sua cultura, algo que você consiga ali gerenciar essa carga de trabalho dessa pessoa para poder ali ver o melhor dela, tirar o melhor dela, sem levar ela à exaustão. Alguma coisa tá errada, né? Tem alguma coisa errada? Entende? Então, assim, são pilares que são extremamente importantes, que às vezes, é que nem o Alvin falou, pode parecer papo de coach, mas não é, cara. Nós lidamos com pessoas. E a partir do momento que você entende que eu sou de uma cultura diferente, o Alvin é de uma cultura diferente, o Ricardo tem um pensamento diferente, e quando você consegue trazer isso para um ambiente corporativo com respeito, com uma tomada de decisão e uma estratégia muito mais eficaz, você consegue ter um melhor ali do todo, de todos os seus funcionários. E é aquilo. Treinamento, gente. Não tem isso. Não, nós temos uma cultura, aqui tá muito bonito na parede. Você treina o seu funcionário para a cultura que você quer? Quantas vezes por ano? A cada 6 meses a gente passa por treinamento. E aí quando a gente fala 6 meses... é o mínimo, tá? E aí é muito louco isso falar de treinamento, né? Porque eu, como piloto, eu treino no simulador coisas que eu não faço durante o dia a dia. Exato. Ponto. A gente passa por um treinamento inicial, que a gente vai aprender a rotina do avião e fazer o procedimento normal. Depois disso, é só anormal o tempo todo. Exato. Nossa, mas você treina o que você não faz? É exatamente isso. A gente tem que treinar cada vez mais o que a gente não faz. E se a gente levar para o mundo corporativo, que você pode estar pensando assim, mas vocês são elite, não sei o quê, eu não preciso de tudo isso. Mais uma vez, se você levar pelo menos o normal e que a tomada de decisão faça parte desse ecossistema de uma maneira que você consiga ter clareza, os possíveis resultados que derem errado para você ter o cenário como um todo, né? Exato. Disponível na sua frente, vai ser muito mais fácil. Quando você tem uma opção só, o seu nível de risco é altíssimo. Se você tem 5 opções, você dilui naturalmente isso. Então fica mais fácil de tomar um caminho. Opa, esse aqui não é errado, eu tenho o próximo.
eu tenho o próximo, eu tenho o próximo. Fica muito mais tranquilo de você tomar qualquer tipo de decisão. Exato. Independente do que seja o pior que pode acontecer na sua empresa. Para nós, é uma catástrofe matar todo mundo. Para a sua, pode ser um lançamento de um produto digital que deu errado. Perder os funcionários, problema de retenção. Eu não posso perder nenhum tipo de funcionário hoje, e senão eu tô lascado. Pode ser, sei lá, me fala outro exemplo aí, Ricardo, que pode acontecer aqui no estúdio. Ficar sem cliente. Então, assim... Ficar sem energia que o episódio... Mas mesmo assim, vamos lá, trazer para essa situação real. Legal. Faltou energia. Como é que você pode mitigar isso? Ter um gerador? Justifica ter um investimento? Não sei. Quantas vezes acontece de falta de energia? Até essa simples tomada de saber se eu vou investir num gerador ou não, porque isso aqui tá assim, desse jeito. Quantas vezes acontece? Cara, se você estiver muito bem embasado... E vamos mais fundo nisso que você tá falando. Eu tenho certeza que vocês conhecem esse caso. Chernobyl. Quem não conhece Chernobyl? Pegou pesado, hein? Tirando da aviação, eu trago Chernobyl para vocês, porque todo mundo pensa, CRM só para aviação. Não. Chernobyl foi um caso que faltou muito CRM. Se eles tivessem implementado o CRM naquela época, nada daquilo tinha acontecido, que foi uma falha. Nem foi uma falha, eles estavam fazendo um teste, que era um treinamento que eles sempre faziam, e foi desligado um dos reatores. Só que aí o cara estagiário foi lá e desligou os outros 2 que fizeram o superaquecimento ali na usina. Só que o que acontece? O cara que estava tomando conta ali, que era o chefão, ele não queria admitir que ele estava errado e ele foi até o final falando, não, vamos continuar, todo mundo trabalhando normalmente. Isso agravou 200.000% de tudo o que aconteceu. Então, assim, Chernobyl é o caso dito que... Às vezes a pessoa que está na liderança não é a melhor pessoa para liderar e falta de conhecimento no momento X da questão pode agravar tudo. Por quê? Ele não tinha o conhecimento do teste. Ele só tinha conhecimento da fábrica e da tomada de decisão ali. Só que ele não tinha conhecimento do teste. O que aconteceu? Ele não podia tomar uma decisão para mitigar aquilo porque ele não tinha esse treinamento. E aí eu pergunto para vocês, você acha que todo mundo da sua equipe deve saber tudo o que acontece? Às vezes não, né? Então, assim, é legal esse exemplo, porque se você tem a completa noção que... Primeiro, assim, todo mundo tem que saber de tudo? Eu acho que sim, para ter um conhecimento amplo, tá? Mas vamos trazer para o estratégico? Tem pessoas que não vão ter aquela informação sigilosa, aquela necessidade específica do negócio, porque só o dono, por exemplo, pode tomar essa decisão. Só que, você sabendo disso, você consegue entender quem são seus líderes. Exato. Qual é o nível máximo de capacidade que eles podem ter em algumas resoluções de problemas e virar até a chave para que você entenda e tenha maturidade. Pô, se eu não conseguir colocar esse cara no meu ciclo aqui e ter acesso a informações sensíveis, como o cara de Chernobyl não tinha, talvez, enfim... Ele tinha até informação demais, só que para aquilo ele não tinha. Só que ele ficou ali, eu vou tomar decisão... Baseado em quê? Em quê? No que ele sabia. Se o cara tivesse um treinamento onde a comunicação fosse legal, fosse próspera... aberta. Galera, eu não sei. Exato, me ajudem. Exato. E todo mundo tava falando pra ele, tipo... Falando, não é assim, tá dando merda, vai, vamos fazer. Não, eu sei, eu aconteço e deu no que deu. São mais de... Eu acho que até hoje foram registrados 16 mil pessoas afetadas, até pós, né? Porque teve muito pós. Na época morreram 2 mil pessoas, mas pós essa explosão, foram 16 mil pessoas atingidas e relativamente aí prejudicadas por conta disso. Então, assim, eu acho que a gente colocando numa situação dessa... fala, Jéssica, mas a minha empresa ela é pequena, eu tenho 2, 3 funcionários. Mas será que os seus 2, 3 funcionários são bem treinados para fazer aquilo que eles têm que fazer? Ou melhor, indo mais fundo, será que os seus 2, 3 funcionários sabem a quem recorrer na hora que o bicho pega? Eu tô olhando a sua listinha ali, eu já consegui identificar diversos, né? Gerenciamento de carga de trabalho, tomada de decisão, comunicação, conselho situacional, tudo com um exemplo... Simples de um... é só aviação? Não, cara, tá aí. Gerenciamento de empresa serve pra tudo. Exato. E eu não diria nem... É que assim, o CRM tá baseado em equipe, né? Pra você sair do seu e você compartilhar a informação com os outros e chegar num resultado perfeito. Mas às vezes você é eu presa. Exato. Se você já se treina num ambiente desse e o próximo passo fica mais fácil. Exato. Quando eu tiver um funcionário, ou então quando tiver um funcionário já vira uma necessidade imediata de você ter.
Isso, exatamente. Então, se você antecipa as coisas, fica muito mais fácil. Tudo se resume a isso. Dificuldades acontecem, problemas vão acontecer, erro vai acontecer, e aí vem um outro conceito de diferenciar erro de violação. Erro é o que a gente fala de erro não intencional. As pessoas erram o tempo todo. Exato. Às vezes eu tô combinando uma coisa aqui com ela, putz, saiu completamente do escopo, tá bom. O que a gente fez errado? A, B, C. Vamos fazer diferente agora? Vamos. Passou. Mas a grande maioria das pessoas não, fica presa nesse erro. Então, entender e ter maturidade que os erros vão acontecer o tempo todo na sua vida, na sua equipe, no seu trabalho, é o primeiro passo. Isso não quer dizer que, então você vai dar liberdade para tudo quanto é tipo de erro acontecer? Não. Aí vem o conceito de violação. Eu sabia que era assim, o procedimento não era, e eu fiz porque eu quis. Exato. E eu tive um resultado completamente desastroso. Aí, obviamente, tem a questão de limite e punição, porque se tudo for erro, você fica, vamos dizer assim, você passa a mensagem para os bons de que tudo pode, e até quem tem aquela questão ruim vai tomar poder. Então você acaba perdendo bons funcionários. Então é muito interessante fazer gerenciamento da ameaça do erro para que você consiga ter essa cultura justa que a gente fala, onde as pessoas tenham a liberdade de expor os problemas da companhia, independente do cargo que ela tenha. Se ela é da limpeza, ela pode falar com o CEO lá que o procedimento A, B, C está errado. E eu, como CEO, vou, beleza, o que ela está me falando? Qual é o problema dela? Onde que ela está inserindo nesse meio? Vamos entender? Ela cometeu esse erro porque alguém no processo do terceiro lá contratou errado. Então você pode extrapolar isso quase que para o ilimitado, né? Exato. Mas tendo a liberdade, tendo o conhecimento que erro é uma coisa, violação é outra. Exatamente. E nesse processo, você falou de liderança. O que é um bom líder, Alvin, você acha? Difícil essa resposta, né? Porque pode ser subjetivo para muitos. Para mim é um cara que, vamos dizer assim, o líder, eu vou dizer que ele não... Às vezes ele nem sabe quem é líder, porque o líder, para mim, ele é seguido por outras pessoas. Ele se revela, às vezes, de forma oculta nas grandes organizações. Eu não acredito no cara que vou te pegar para treinar a ser líder. Às vezes você não tem o perfil para isso. Às vezes você nunca vai chegar no nível que eu espero que você seja como líder. Mas você pode desenvolver competências para ser líder em um nível mais baixo, por assim dizer. Não quer dizer que as pessoas não são treinadas. Mas a grande virtude para mim de o que é ser líder são pessoas que são seguidas, pessoas que têm aquele senso de responsabilidade mais apurado e que conseguem se camuflar de tal maneira que o que ela fala vira referência. Mas é engraçado, né? Porque os pilotos são líderes. O tempo todo. E às vezes eles nem sabem disso. Exato. Na verdade, quando você pensa no que eu vivi nos 10 anos de aviação, eu vejo que os pilotos, eles não sabem disso, eles se colocam naquela posição de funcionário, Exato. de executor de tarefas braçais. Exato. Às vezes os comandantes não, mas até a grande maioria que eu convivi, cara, tipo assim, beleza, eu sou a responsabilidade final, eu assino o papel, e tá tudo bem, e ponto final, e fica só nisso. E na verdade, não. Você convive com pilotos até hoje, e você consegue, no contato inicial, saber se o cara vai ser o líder ou não. Exato. E naturalmente, se você identifica que era uma pessoa, entre aspas, não no sentido pejorativo, fraca de opinião, de postura e tudo mais, você acaba tendo que se preparar para se tornar a líder que o cara que deveria ser não é. E como é que você faz isso? No feeling. Ou seja, temos uma líder aqui, senhoras e senhores. Exatamente, porque já aconteceu. E é engraçado a gente trazer isso, porque às vezes a pessoa direciona alguém para a função, como o Alvin estava falando de liderança, só que ela não tem o perfil. E aí, queridos, dá M, porque assim, se ela tiver que tomar uma decisão e ela não sabe por onde tomar, outras pessoas vão tomar a decisão no lugar dela. E como que vai ficar o ego dessa pessoa? Então tem que ter até esse tipo de gerenciamento e esse tipo de visão dentro das empresas. Do tipo, será que realmente eu tô colocando uma pessoa que quer estar nesse cargo de liderança? Ela tem esse perfil de liderança? Porque é muito complicado isso, principalmente por questões de hierárquica de cargos, do tipo, os pilotos, por exemplo, um comandante hoje, para ser comandante hoje, tem que ter o quê? Quantas horas hoje? Varia muito, é mais uma questão dependendo da empresa, né? Hoje, com o ambiente tudo parado, aí o cara acaba fazendo mais de 5.000 horas tranquilamente de voo. De comandante? Para comandante. Para se tornar assim, num ambiente positivo, no mínimo 2.000, tá? Para começar a brincadeira. Mas isso, 5.000 horas, são quantos anos?
Depende do quanto voa, mas num ambiente muito rápido, 2, 3 anos, assim. E assim, é um caso a cada 1000. Exato. Então, assim, hoje, em média, uma pessoa para se tornar comandante na companhia aérea mais nova que existe. 9, 10 anos. 9, 10 anos. Então, você pensa, uma pessoa que estudou aí 9, 10 anos para estar nessa posição de tomar decisão. E ela não sabe tomar essa decisão. O que vocês acham que vai ocorrer? Porque muitas das vezes eu já estive nesse papel de ele ter que gerenciar ali a equipe e o comissário ter que tomar essa ponte e falar assim, não, gente, vamos fazer assim, 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 porque é o certo. Ah, é verdade. Então, assim, você tem que saber o perfil que você está contratando, o treinamento que você está passando para essa pessoa, e desenvolver essa liderança dentro das empresas, tanto quanto pilotos, que a gente bate muito em cima disso, que eu acho que uma das vertentes hoje, e vai ser implementado logo, logo, com certeza, é a questão de liderança para pilotos, porque falta muito esse treinamento, esse desenvolvimento dentro das empresas aéreas, com certeza absoluta. Eu vejo que uma galera que está entrando e até umas pessoas mais antigas são muito passivas. Vai muito nessa linha do cara, realizei o meu sonho de entrar numa companhia aérea, que é a maioria dos casos, e beleza, agora o meu próximo passo é só daqui a 10 anos. E aí fica por isso mesmo. Eu, por exemplo, na função de copiloto, eu consigo olhar para mim, por exemplo, o copiloto está sempre na direita e o comandante na esquerda. Se desse M, eu olhava pro cara, tipo, se vira, malandro. Exato. Quando o cara é promovido, no dia seguinte, ele olha para a esquerda e ele vê janela. Ele não vê mais ninguém. Exato. E se ele não desenvolve ao longo de 8, 9, 10 anos, ou pior, ao longo de 2 anos, quando o negócio é rápido, ele vai sentar de um lado e vai ter uma máquina cara, 90, 100, 300, 400 pessoas lá atrás, e ele não tem nem esse senso de responsabilidade, vai dar M. E é fatal. É nessas horas que os problemas acontecem. Exato. Você quer ver o maior índice de, entre aspas, reclamações de eventos que acontecem, quando que ele acontece? No primeiro voo do comandante. O cara acabou de ser promovido, aquele primeiro voo é um caos. E a gente tem uma tradição de dar etapa pro copiloto, né? Até, é uma tradição, tá? Enfim, geralmente, cara, é onde a treta acontece. É onde E para as pessoas mais inseguras, o cara acaba sendo promovido rápido, o cara acaba tendo cargo de instrutor rápido, porque vira natural o caminho do cara, acontece quando ele nem estava pensando, e é onde a M acontece. Graças a Deus, por causa do ecossistema, os aviões são muito modernos e tudo mais, as coisas acabam sendo mitigadas. E eu não estou falando que os pilotos são ruins, né? Muito pelo contrário. Não. É só que a nossa régua é muito lá em cima. Então, qualquer micro desvio pra gente, a gente já traz para um grau abaixo. Então, é assim que funciona. Exato. E como o Alvin falou, como a régua é muito lá em cima, com essa questão de treinamento, de ser checado o tempo todo, de estar ali com o manual na ponta da língua. E esse ecossistema, ele funciona tão bem, só que todo mundo é tão bem treinado, digamos assim, que a gente traz para o CRM essa questão do furo do queijo. O que acontece? Pode acontecer erros, nós somos humanos. E aí, sempre vai barrar, a gente fala que o queijo tem vários furos, né? Então, quando acontece um acidente, é que os furos estão todos alinhados e deu o acidente. De uma maneira bem simples, que é até antiga de se pensar, mas é como se tivessem papéis aqui cheio de furinho. Passou a primeira barreira, tem a próxima. Passou a segunda. Se acontecer um acidente é porque passou uma porrada de coisa. De barreira, é o que a gente chama de Falk Model, mas para explicar para leigo, acho que é a melhor opção. Do tipo, o mecânico é uma barreira, por exemplo. Se está acontecendo alguma coisa dentro do avião que o comandante não viu, o mecânico vai ser uma pessoa que vai ver ali e vai avisar. O comissário é uma barreira. O comissário vai ver algo, ou vocês mesmo, como passageiros. Muitas vezes vocês chamam a gente e falam: ai, nossa, tá sentindo esse cheiro de combustível. Ou, nossa, tem fumaça na asa. Essas informações são barreiras que podem ser avisadas, que podem e devem ser avisadas para nós, e nós vamos passar para os pilotos. Quer um exemplo legal? Transporte de droga. Também. O cara botou na mala dele na casa dele. Foi para o aeroporto. Primeira coisa, falou com o cara do check-in. O cara do check-in faz perguntas e não identifica. Vai para a esteira. Exato. A esteira tem esquema de segurança. Tem raio-x. Passou. Entrou no avião, tá estranha essa mala? Passou. Fechou a porta, decolou. Vai identificar quando? Lá na Receita Federal, se tem suspeita e tudo mais. Exato. Então, o cara saiu de A para B, ninguém identificou e passou. Tráfico de pessoas também. Exatamente. Você vai passando, uma hora vai ser identificado. E é a mesma coisa, essas barreiras que vão acontecendo. Então, eu deixo o questionamento aqui para vocês. Vocês têm barreiras dentro da empresa de vocês para
mitigar os erros que acontecem no dia a dia? Ou melhor, vocês têm barreira dentro da empresa de vocês que alguém consegue identificar aonde está o dinheiro na mesa, por exemplo? É uma boa perspectiva. A gente está sempre falando do que acontece errado, mas tem muita coisa boa disponível que as pessoas não estão pegando. Exato, porque não é só o erro. Muitas vezes, se você não tem um CRM muito bem alinhado ou uma estrutura muito bem feita dentro da sua empresa, o erro para vocês pode ser mínimo, do tipo, um funcionário errou um papel ou um documento, beleza, ninguém morreu por conta disso. Mas e o dinheiro que ficou na mesa? E hoje em dia a gente está num ambiente onde a pressão por resultado é enorme. Exato. A gente está num ambiente, por exemplo, na captação de leads, aí o lead está cada vez mais caro. Exato. Então, hoje a gente pensa que, estou investindo R$10 em tráfego pago, por exemplo. Um exemplo bem assim, longe. R$10, beleza. Só que, não cara, é nada. Agora faz isso todos os dias, todos os meses, todos os anos. Coloca esse porcentagem, 1% de 10 é 1. E 1% Exato. de 1 milhão. Exato. A gente tem exemplos de empresas grandes aí que buscam, por exemplo, em taxa de conversão, 0,2% a mais de conversão, porque isso vai representar não sei quantos milhões de faturamento. Uhum. Então, você tem que ter um pensamento grande, independente se você é pequeno. Exato. E se você tem essa cultura, esse planejamento, entender que cada centavo vale, cada pessoa vale, cada treinamento vale, e se der alguma coisa errada, o que eu vou fazer logo na sequência para mitigar, implementar barreiras, sistemas, ferramentas, Exato. para que eu alcance meu objetivo de forma mais clara, aí você vê que R$1 vai fazer diferença. Exato. E outra coisa é a estratégia da sua empresa. Quão bom vai ser ter isso de forma positiva na sua empresa e qual vai ser o crescimento exponencial diante disso. Porque o que a gente está falando aqui não é só de cultura. A gente está falando de alinhamento de expectativa. Eu não sei se vocês sabem, mas o LTV de comissários e pilotos dentro de uma companhia aérea é de mais de 5 anos. Isso é muito tempo. Ai, mas Jéssica, vocês têm benefícios. Ai, mas Jéssica, tem essa vida de estar para lá e para cá. Mas isso não vem ao fato que é um trabalho como outro qualquer. Tem as exigências, tem ali a escala, tem que ser cumprido. Então, assim, por que acontece isso na aviação e não acontece isso em outras empresas? É ilógico, né? Se a gente tem... E a gente passa por nosso trabalho é de risco. Trabalho é de risco. A gente não tem um planejamento do mês seguinte. Exato. A gente tá gravando Tem hoje, isso, dia 25, 26 de agosto. Jéssica acabou de receber a escala de setembro. Exato. E outubro? Lá para 15, 20 de outubro. I don't know. Então, assim, é mês a mês. Então, em um ambiente onde até a vida pessoal é afetada diretamente no seu planejamento, você não consegue saber quando você tá de férias. Exato. Você não consegue falar para sua família que em julho você vai no aniversário do seu filho. Exato. Que você vai estar no casamento do seu parente. Porque você pode até pedir folga, mas não te garante que você vai ganhar. Você pode pedir. Você mas pode pedir. A premissa da empresa dá. Exato. Então chega até a ser ilógico um LTV tão longo. Exato. Ainda E mais mesmo hoje. assim acontece. Exatamente, ainda mais hoje, onde o questionamento de todo mundo é: por que eu não consigo reter o meu funcionário? E começa muito antes. O que precede isso? Já fazendo um spoiler aqui para vocês, né? Processo seletivo, por exemplo. As empresas, as companhias aéreas, elas têm um processo seletivo muito bem desenhado. E rigoroso. E rigoroso. Por quê? Porque ela tem que reter essa pessoa. E essa pessoa tem que estar de acordo com o que ela quer dentro da empresa. Isso é fato, porque eu já vi casos de pessoas excelentes tecnicamente. Aquela velha história, né? Você é muito qualificado para essa função. Tudo tem um porquê. O cara é muito bom tecnicamente. Naquele momento pode ter desempenhado muito bem na seleção, mas o tal do não fazia o perfil da empresa, às vezes faz muito sentido, porque ela preferiu não pegar essa pessoa que é técnica, mas tem alguns comportamentos que não são adequados com a cultura da própria empresa. Exato. Então, o comportamento cada vez mais pesa, além da qualidade técnica. Exato. Então, assim, nós trouxemos aí um macro de CRM para vocês entenderem que é essa ferramenta, mas nada mais é que o CRM é realinhar as suas escolhas com as escolhas e objetivos da empresa. No final, vamos dizer assim, no topo, a cereja do bolo seria o outcome, o resultado final esperado é que todo mundo viva em harmonia, fazendo o que tem que ser feito, respondendo quem tem que ser respondido, gerenciando ameaça e erro o tempo todo, sempre visando o próximo passo. Independente se o próximo passo vai ser bom ou ruim, o que eu estou fazendo nessa hora, o que a pessoa está fazendo naquela hora, qual é a minha responsabilidade nesse meio, o que se eu fizer agora vai afetar o trabalho dela. Exato. A minha resposta está adequada com aquela pessoa? Não sei. Estou conseguindo identificar para onde ela quer ir? Tô. Então vamos nessa linha? Não, agora eu vou discordar porque
Eu acho que é diferente porque o meu pessoal influenciou. Então, tudo isso faz parte do que a gente está fazendo aqui, faz parte do CRM. Exato. Para que no final a nossa mensagem seja passada. Exatamente. Fechou? Então, se você quer aí implementar esse CRM, esse modelo de gestão dentro da sua empresa, conhece alguém que está passando um caos aí dentro da empresa, o que mais a gente ouve? Ai, meu funcionário não entende o que eu falo. O que mais, Alvin? Não tenho folga. Tô enforcado no operacional. Não consigo crescer minha empresa. Minha empresa está estagnada. Ou pior, e aí eu trago uma reflexão até para um próximo episódio nosso. Tá. Como perceber o que está dando errado, mesmo quando tudo está dando certo? Porque quando está dando tudo errado, é muito fácil a gente chegar e identificar isso aqui, isso aqui, isso aqui, aplica isso aqui, isso aqui, isso aqui. Exato. Só que quando está dando certo, quando a pessoa está tirando o pedido, por exemplo, ao invés de vender, fica difícil você baixar a guarda e entender que, onde poderia estar sendo melhor? Exato. Tem alguma coisa passando. Então, além de pessoas enforcadas, por assim dizer, pelo operacional, pensa nesse outro lado. Será que tá tudo certo mesmo? Será que tem alguém sabotando a sua empresa? Se pensar. Os líderes estão ocultos e eles se revelam e não são muitas vezes identificados. Os sabotadores são cada vez mais ocultos e o pior, eles são totalmente intencionais no que eles estão fazendo. Exatamente, exatamente. Fechou? Fica aí o questionamento, gente. E esse foi mais um episódio onde a gente conseguiu aí trazer, espero que vocês tenham entendido. Se ficou dúvida, questionamento sobre o tema, manda pra gente, a gente responde. Curte, compartilha e comenta esse episódio, porque, como eu já falei pra vocês, o nosso podcast, o Tá No Ar Podcast, vai ser do tamanho que vocês fizerem dele. Então, sejam muito bem-vindos a essa experiência nova do Tá No Ar Podcast. Vamos gravar mais episódios assim, espero que vocês tenham gostado. A gente pode falar de um assunto de cada um nos próximos, né? Pode ser, pode ser. Então, a gente vai trazer aí, esmiuçado aí, liderança, planejamento, como que é isso dentro da aviação, pra vocês terem uma noção aí. O que vocês acham? Comenta aqui. E eu sei que vocês estão curiosos. Manda dúvida pra gente. O que acontece no bastidor da aviação? Exatamente. O que os comissários fazem no pernoite? O que os pilotos fazem no pernoite? Dorme. Come e dorme, mas isso é o papo para outro episódio. Fechou. Tá no Ar Podcast. Muito obrigado. Beijo, gente. Até uma próxima. Até. Tchau, tchau.